As aulas de ontem já estão na plataforma, tá? Se tiver alguém que não está cadastrado na plataforma, dos alunos que estão fazendo sua revisão, né? E manda para mim o nome completo e o e-mail. Manda numa mensagem privada, que aí eu cadastro, tá? As aulas de ontem já estão lá. Então vamos, gente. Vou fazer que nem ontem, tá? Vamos na ordem. Acho que tá bom. Página 5, questão número 1. Aqui tem questão, aqui dentro dessa segunda aula tem algumas questões de dinâmica ainda, tem questão de movimento circular, tem questão de impulso, tem questão de trabalho e energia, tá? Nossa, tem tanta gente assim que não tem o nome na plataforma. Eu tô só desconectando meu negócio aqui. Olha minha camiseta. Cinquentão e você manda ela pra cá. O que que é? O que que você falou? Não escutei. Então vamos. Uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal em torno de um eixo fixo vertical que passa pelo ponto O a 90 rotações por minuto, conforme expresso no desenho abaixo. Muito bem. Sobre a plataforma giratória encontra-se uma pequena moeda. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e a plataforma vale 0,18, a máxima distância do centro da plataforma em metros que a moeda poderá ficar sem deslizar é. Uau! Então, peraí. Vamos desenhar esse trem aqui. Você tem um disco, aí aqui tem um eixo. Aqui tem um eixo. E esse disco, ele está girando numa frequência de 90 RPM. Tudo bem? Ô, gente, qual que é a definição de frequência? Hã? 30, desculpa, viajei, não sei de onde tirei 90, perdão. Qual que é a definição de frequência? Ó, não me vem falar que frequência é o inverso do período. Isso não é definição merda nenhuma. Gente, frequência. Qual que é a unidade de frequência? Hertz. Só que o que que é Hertz? É por segundo. Hertz é segundo a menos um. Então, frequência, tecnicamente, o que que é frequência? É o número de voltas por um intervalo de tempo. Ah, professor, mas por que que eu aprendi lá no cursinho que frequência é o inverso do período? Porque é verdade. Para pensar como faz sentido. Da frequência ser o inverso do período. O n é o número de voltas. E o delta t é o tempo, não é? Se o n for 1, quer dizer que o círculo dá uma volta, não é? Para o círculo dar uma volta, o tempo que ele gasta não se chama período? Período. Entenderam por que que frequência é o inverso do período? Fica 1 sobre o tempo. Tá. Aí o cara pegou e fez o seguinte: tascou uma moeda aqui. E a moeda, ela tem que estar girando. Ela tem que estar girando. Ela tem que estar girando. Ele quer saber qual a distância que a moeda tem que estar do centro do disco. Eu vou chamar essa distância de raio. Por que que eu vou chamar ela de raio, gente? Porque a moeda, ela vai fazer uma trajetória circular, não vai aqui dentro, ó. Tentando fazer um. Aqui, ó. Tá vendo? Então, conforme o disco gira, a moeda, ela vai fazendo isso. Zoom, 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 zoom. Agora, eu quero fazer a pergunta mais foda do exercício. Por que que quanto mais longe, fisicamente falando,
Por que que quanto mais longe essa moeda tiver do centro, maior a chance dela escorregar? Fisicamente falando. Porque pelo que ele está perguntando para mim, o tipo de pergunta é: calcule a distância que a moeda precisa estar para não girar. Então significa que se ela tiver uma distância muito grande, provavelmente ela vai escorregar. Ela vai escorregar por inércia. Por quê? Se você não conseguir responder essa pergunta, você não consegue responder o exercício. Tá, o que que tem a força centrípeta? Com certeza tem alguma coisa a ver com a centrípeta. Vamos lá. Ela puxa a moeda. Mas e se eu te disser que força centrípeta não existe? Puta, essa é uma novidade, né? Vocês sabiam que força centrípeta não existe, pessoal? Como não, meu professor? Eu tive aula no cursinho de. Não, não, não. Quando você teve aula de força centrípeta, o seu professor disse, com certeza, que sempre existe uma força que atua como centrípeta. Vocês lembram que ontem a gente fez um exercício do piloto, dando looping? E lembra que a gente igualou a força centrípeta ao peso? Então, na verdade, todo movimento circular ele tem que ter alguém agindo como centrípeta. Pode ser um atrito, pode ser uma normal, pode ser um peso, pode ser uma tração. Teve um outro exercício que a gente fez ontem, do elétron girando em torno do núcleo, que quem atuava como centrípeta era a força elétrica. Então, você pode perceber, vocês podem perceber, toda vez que você faz um exercício de força centrípeta, você iguala a força centrípeta a alguma coisa. Por quê? Porque você está sempre dizendo que aquilo está atuando como centrípeta. Então, nesse caso, quem vai atuar como centrípeta? É o atrito. Tem um atrito no disco. A moeda, por inércia, tende a sair. O atrito atua como centrípeta. Aqui existe um fat. Só que esse fat ele tem um limite, velho. Vamos calcular o fat? Vamos calcular o fat? Fat. Gente, o fat é igual a μ vezes a normal. Certo? Você concorda que a normal, nesse caso, é igual ao peso da moeda? Então eu posso dizer que a força de atrito que atua na moeda é μ mg. Tudo bem até aqui? Agora para pensar um pouquinho. Qual é o problema? O problema é o seguinte: o fat ele vai ser uma força centrípeta, não vai? O fat vai atuar como centrípeta. Então eu vou escrever aqui, ó, a força de atrito, a força de atrito atua como centrípeta. Só que tem um problema. A força centrípeta depende da velocidade, não depende? Então vamos lá. Força centrípeta igual ao fat. Mi mg igual a m v ao quadrado sobre r. Ó, tudo bem até aqui? Agora vê a explicação que eu estava dando para vocês, né? Por que que se essa bolinha estiver muito para fora, a tendência dela é escapar? Não sei se vocês lembram como é que eu calculo a velocidade linear, porque é o seguinte, essa moedinha, ela tem uma velocidade apontando para cá, ó. Tá vendo? A velocidade dela é perpendicular à força de atrito, porque ela tende a sair por aqui e o atrito segura. Então, essa velocidade aqui, ela depende da distância que a moeda está do raio, do centro. Como é que eu calculo velocidade linear no movimento circular? Professor, Oi, às vezes eu fico na dúvida de quando usar a linear e quando usar a angular. Você pode falar sobre isso, por favor? posso, é simples. Você nunca vai usar angular. Sabe por quê? Na verdade, não é que você nunca vai usar angular. Você só vai usar a velocidade angular
se o exercício te der algum valor expresso em radianos por segundo. Agora, se você quiser usar a velocidade angular nesse exercício, você pode. Sabe por quê? Ó, eu coloquei aqui velocidade igual a 2πrf. Por que que eu pensei nessa velocidade e não na angular? Porque essa velocidade é a velocidade que vai na fórmula da força centrípeta, não é? E a velocidade que está na fórmula da força centrípeta é a linear. Então eu pensei assim, puta, eu vou igualar a centrípeta com o fat. A hora que eu igualar a centrípeta com o fat, vai aparecer a velocidade aqui. Essa velocidade que aparece aqui na fórmula é a linear. Então eu vou pensar na velocidade linear do movimento circular. Agora, Entendi. eu vou fazer uma observação na minha explicação. Olha só o que eu vou te explicar. A força centrípeta, ela é mv quadrado sobre r, não é? Só que lembra que existe uma relação entre o V e o ômega? Como que é essa relação entre o V, que é a linear, e o ômega? Ó, V igual a ômega R. Então, olha só o que que eu posso te mostrar. A força centrípeta é mv quadrado sobre R. Fechou. Só que se você colocar ômega R aqui, ó, você cria uma fórmula com a força centrípeta em função do ômega. Quer ver, ó? Força centrípeta igual m vezes. No lugar do V, ó, eu vou colocar ômega R. Só que eu vou elevá-lo ao quadrado. Então vai ficar ômega R elevado ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Ômega ao quadrado, R ao quadrado. Tudo isso sobre raio. Então agora você tem duas fórmulas para calcular força centrípeta. Você tem a fórmula que você aprendeu. E agora olha o que vai acontecer aqui, ó. Corta esse raio com esse aqui, ó. E aí você tem a segunda maneira de calcular centrípeta. Ó, F centrípeta igual a ômega, m, ômega ao quadrado R. Pronto. Então, tecnicamente, assim, a melhor resposta para a tua pergunta é a seguinte: professor, eu não sei quando eu uso V nem quando eu uso ômega. A rigor, nesse tipo de exercício, vai usar qual você quiser, tá? Entendi. Obrigada. Tá, e agora, gente, o que que eu faço? O que que ele quer saber mesmo? O que que ele quer saber? O que que ele quer saber? O que ele quer saber? Ele fala assim, ó, a máxima distância do centro da plataforma. Então, ele, pelo que eu estou entendendo, acho que ele quer saber o raio, né? Ele quer saber o raio. Ó, primeira coisa, eu posso cortar a massa. Cortei a massa. Tá vendo onde está escrito V quadrado? O que que eu vou colocar no V quadrado? Porque eu não tenho a velocidade. Eu tenho 2πrf. Eu jogo isso aqui, ó. Tudo bem? Então agora eu vou passar isso aqui lá para o outro lado ali. Eu vou passar lá para o outro lado. Vai ficar assim, ó. μg igual a V quadrado sobre R. Ó. μg igual a V quadrado sobre R. Só que no lugar do V quadrado, do V, eu vou colocar 2πrf. Tá? Então fica assim, ó. μg igual a 2π R F, tudo isso ao quadrado, sobre raio. Misericórdia, tá bom? Vai ficar μg é igual a 4 π quadrado, raio quadrado, frequência quadrada, sobre raio. V. Vou ficar paradinho para a câmera não ficar zoando, tá? Ó. O que que eu faço agora? Como eu quero calcular o raio, eu acho que é melhor a gente isolar o raio. E aí, depois que eu tiver com o raio isolado, aí eu faço a substituição dos números. Senão fica uma conta muito louca. Então eu vou cancelar o raio daqui, ó, vum, com esse quadrado.
Para isolar o raio, eu vou passar 4π² dividindo e a frequência ao quadrado dividindo. Tudo dividindo. Então vai ficar assim, ó. R igual a μg sobre 4π² f². Esse é o raio. Se não me engano, ele pede para a gente usar um π valendo 3. Então já é um sinal de não tá tão foda. Tá bom? Beleza? Ó, outra coisa. Não, a gente vai descobrir agora. Vamos lá, vai. Vamos continuar. Raio igual a... O μ vale 0,18. Então, ó, aqui em cima, pessoal, eu já vou fazer o seguinte, ó. Como o μ vale 0,18 e a gravidade vale 10, eu já vou colocar 1,8, tá bom? 1,8 sobre. Agora vem 4π² f². 4 vezes. Como ele pede para eu usar o π valendo 3, eu já vou colocar o π ao quadrado, eu já vou colocar 9 vezes. Agora é aqui que eu preciso parar com vocês. A frequência está ao quadrado, certo? Ele deu para nós a frequência de rotação do círculo, que é 30 RPM. Agora presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Eu posso garantir que a moeda também gira em 30 RPM? Posso? Posso. Por quê? Qual a explicação física para eu dizer assim? Se a plataforma está girando a 30 RPM, a moeda também está girando a 30 RPM. Tem uma explicação física. Que aí eu vou direcionar essa resposta para quem acabou de perguntar para mim a diferença do V e do ômega. Por que que eu posso dizer que a moeda tem a mesma frequência da plataforma? Porque elas têm a mesma velocidade angular. E por que que elas têm a mesma velocidade angular? Porque quando a plataforma anda 360, a moeda também anda 360. Agora, por que que a moeda, por exemplo, não tem a mesma velocidade linear da extremidade da plataforma? Porque elas estão descrevendo circunferências de comprimento diferentes. Percebem essa situação? Então eu posso dizer, por exemplo, que todos os pontos da plataforma giram com a mesma frequência da moeda. Todo mundo gira a mesma frequência. O que não quer dizer que a velocidade linear é a mesma. Quem está mais para fora vai andar uma circunferência maior. Por isso terá uma velocidade linear maior. Tá bom? Beleza? Agora, Professor, oi, pode falar. o tipo de transmissão da moeda e da plataforma é por eixo, então? Eixo, exatamente. Olha, os caras tão foda hoje, hein? Vocês estão com a macaca hoje. Ó, transmissão de eixo. É assim, ó. Ó. Eu tenho aqui um sistema, não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar. Isso aqui é uma polia, isso aqui é uma outra polia, e elas estão presas numa haste de metal que normalmente está conectada a um motor. E quem vai mandar na frequência é o motor. Então o motor, vamos supor, o motor está girando 30 RPM. O eixo está girando 30 RPM. Essa placa está girando, essa bolotinha está girando 30 RPM, essa daqui também. É o sistema de eixo de transmissão por eixo. Tá? Beleza? Já que você falou do transmissão por eixo, vamos falar da outra transmissão. Qual que é a outra? Você tem duas maneiras de transmitir movimento circular: por eixo e por Corrente? correia. Correia. Quando eu falo de correia, eu lembro de bike. Ou então sistema de transmissão de marcha, né? Ó, no sistema de transmissão por correia dentada, por correntes, a situação é oposta. Agora, eu vou considerar
que todos os pontos da corrente são obrigados a andar com a mesma velocidade linear, não é? Você concorda que a corrente não tem como se ultrapassar? Imagina, por exemplo, um ponto da corrente tendo uma velocidade diferente do outro. O ponto da corrente ultrapassar o outro, não existe. Então, no sistema de transmissão por correias, eu posso dizer que se eu pegar um ponto aqui, ó, nessa extremidade da corrente, ele tem uma velocidade linear igual a um ponto daqui. O que não quer dizer que eles girem com a mesma frequência. Aí entra a situação oposta, né? Aqui, vamos imaginar que eu tenha, vai, ponto A, ponto B. Se esses pontos estão com a mesma velocidade, o que que eu garanto? Que 2π RA FA igual a 2π RB FB. Velocidade linear. Corta os dois πs, dois πs. RA FA igual a RB FB. Desafio. Transforma isso numa frase. RA FA igual a RB FB. Transforma isso numa frase para você nunca mais esquecer isso. A polia maior gira menos vezes por segundo. Porque sabe o que está escrito aqui, pessoal, matematicamente falando? Que o raio e a frequência são inversamente proporcionais. Então, se o raio e a frequência são inversamente proporcionais, significa que quanto maior for o raio de uma das polias, menor é a frequência dela. Então, a polia maior gira menos vezes, tá? A polia menor gira mais vezes. E aí, obviamente, né? Se você tiver duas polias com o mesmo raio, as duas vão girar com a mesma frequência. Aí tudo bem, tá? Mas a ideia desse sistema é justamente possibilitar a mudança de frequência, né? Então, tipo, qual que é a vantagem de você ter um sistema como esse? Por exemplo, carro usa isso. O motor, ele joga uma frequência de giro. Essa frequência pode ser transformada em frequências maiores ou menores, que é o que vai dar origem à primeira marcha, à segunda marcha, à terceira marcha, tá? Deu para lembrar um pouquinho disso? Agora, voltando para nossa conta, nós precisamos substituir a frequência que ainda que não foi substituída. Ô, gente, olha para essa frequência. É 30. A gente agora sabe que é 30. Só que eu não posso pôr 30 ali, hein? Por quê? O problema é de unidade. Tá todo mundo no sistema internacional ali. Se eu meter um RPM ali, fudeu. Eu tenho que transformar isso aqui para hertz. Como que eu transformo de RPM para hertz? Hertz não é por segundo? Isso aqui não é por 60 segundos? Divide por 60. Quanto que dá isso aqui dividido por 60, gente? Meio hertz. Ó, escreve aqui. Meio hertz. Anota no teu caderno aí, ó. Para transformar de RPM para hertz, você divide por 60, tá? Então vai dar meio aqui, ó. Mano, eu tô achando que vai dar 0,25 essa conta. Tem 0,25 aqui? Puta, pior que tem, cara. Pior que tem. Deixa eu ver. Tá dando 0,20, né? Deixa eu ver. Será que eu tô fazendo conta errada? Quanto que é 1,8 dividido por meio? Ah, é verdade, eu tô fazendo conta errada. Ó, eu tentei fazer a conta de cabeça, me fudi. R igual a. Ó, 1,8 dividido por meio dá 3,6, eu acho. Que é a mesma coisa que 18 dividido por 5. Então isso aqui dá 3,6 sobre 4 vezes 9. 36? Professor, Oi. não a frequência não tá ao quadrado? Ah, lindeza. Obrigado. Obrigado.
Valeu. Senão a gente ia se fuder. Então não é 1,8 dividido por meio, é 1,8 dividido por 0,25. Agora sim. Ó, 4 vezes 0,25 dá 1. Então, na verdade, essa conta é 1,8 dividido por 9. 1,8 sobre 9. Se fosse 18 por 9, dava 2. Então, isso aqui dá 0,2 metros. A minha primeira conta tinha dado 0,25. É porque eu tinha esquecido de elevar ao quadrado. Foda, né? Bom que deu pra dar uma revisada em bastante coisa. Alternativa B. B Prof, não. Oi. por que 1,8 não 0,18? Sei. Ah, já sei. Lembrei. Ali não é o atrito. Eu tô colocando mi vezes g, não é? Ó, da onde veio esse 1,8? Ele veio do mi vezes g. O que que é o mi? É o coeficiente de atrito. Vale 0,18. Procura aí. Só que a gravidade vale 10. Então, a hora Ah, que eu entendi. 8 vezes 10 dá 0,8. Tá? Obrigada. Nada. 2. Então, aqui a gente poderia dizer que o exercício ele mistura, né? Dinâmica de movimento circular com cinemática de movimento circular. Agora a questão 2. 2. Uma criança constrói uma rampa para brincar com seu carrinho, conforme a figura. Então, se vocês observarem a rampa, eu vou tentar reproduzir mais ou menos ela aqui. É tipo uma montanha-russa. Cai aqui. E aí, observa que em algumas posições ele colocou numerações. Aqui. Dan, Oi, você pode fazer as 6 depois? posso? Posso sim. Tá bom, obrigado. Aqui é o número um, aqui é o número 2, aqui é o número 3, aqui é o número 4 e aqui é o 5. Então, tipo assim, aqui está o corpinho, ele vai descer e vai ficar fazendo esse. Tipo, andando ali. Cara, só pela figura, não sei se vocês vão concordar comigo, mas só pela figura eu já imagino que isso aqui é questão de energia potencial e cinética. Tá muito na cara de, ai, sobe, ganha potencial, perde cinética, aí desce, perde potencial, ganha cinética. Então, acho que a coisa vai por aqui. Aí ele fala o seguinte: uma criança constrói uma rampa para brincar com o seu carrinho, conforme mostra a figura. O carrinho é, então, abandonado no início da rampa. Essa palavra ela é muito importante, por quê, pessoal? Se o carrinho é abandonado, quer dizer que ele tem uma velocidade inicial zero. E por que que essa observação ela é muito importante num exercício de energia? Porque se a velocidade inicial dele é zero, quer dizer que ali ele não tem energia cinética. Ok? Tá. O carrinho é então abandonado no início da rampa, com velocidade nula, considerando uma condição em que não haja atrito. Opa! Se não há atrito, eu sei duas coisas: que o sistema é conservativo. Mas o que que significa um sistema ser conservativo, pessoal? O que que se conserva num sistema conservativo? A energia total do corpo. Então eu posso dizer que a energia mecânica é constante. Só que nós precisamos lembrar o seguinte: a energia mecânica de um corpo é a soma da energia cinética
mais a potencial. Que nesse caso é gravitacional, né? Que depois tem a potencial elástica, né? Então, enfim, tá bom. Considerando então uma condição que não haja atrito, nenhuma outra forma de dissipação de energia, o carrinho obterá maior velocidade aonde? Aonde? Bom, vamos pensar numa situação assim, ó. O carrinho está nesse ponto aqui. Quando o carrinho começar a descer, ele vai transformar, à medida que ele vai descendo, ele vai transformando a sua energia potencial em cinética. Então, obviamente, quando ele chegar aqui, ele vai ter uma velocidade. Aí ele sobe um pouquinho aqui, ganha mais um pouquinho de potencial. Aí perde cinética. Aí desce, e assim vai. Então, tem algum ponto aqui onde a velocidade dele é a maior possível. Tudo bem? Gente, de novo, naquela coisa do TRI maldito, né? Tem dois pontos aqui que você não pode nem sonhar em colocar. Numa prova de TRI, né? Numa prova de perfil de TRI, você tem dois pontos aqui que você não pode assinalar de jeito nenhum. Quais são eles? O ponto 4 nem fudendo. Ah, mas por que eu não posso o ponto 4? Ô, gente, se o sistema é conservativo, como é que ele vai conseguir chegar numa altura mais alta que ele estava? Uma coisa que fica muito clara quando você olha para esse desenho, e vê se vocês concordam com o que eu vou falar, é que a bolinha ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer o on, o on, o on, o on, e vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir até a mesma altura daqui, ó, e vai voltar. Porque ela não tem como ganhar energia. Ela não tem como ganhar energia. Então, ó, a máxima altura que a bolinha vai é essa, ó. Então, os nossos pontos, eles só podem ser o 1, o 2 e o 3. O 2 acho que não pode ser, porque a 2 está muito alto. A bolinha não vai estar tão rápida aqui. Então, se eu quero pegar onde a bolinha está mais rápida, eu tenho que escolher entre o ponto 1 e o 3, qual é aquele que está mais baixo em relação à bolinha onde ela estava. Qual dos pontos está mais baixo, gente? É o 3. Comparando 1 e 3, né? Tá? Então, aqui, ó, nesse ponto, ele vai ter energia cinética máxima. Tá? Dentro das possibilidades do exercício, da questão, tá? Tudo bem? Então ficou ponto 3. Alternativa B. Aí pediram para fazer o 6. Professor, Oi? quando que eu sei que eu tenho que igualar a energia mecânica final com a inicial? Quando o sistema é conservativo, É nesse caso, né? porque aí você não tem perda de energia. É Tá. isso. Falando em energia, a questão 6 fala da mesma coisa, só que agora para um pêndulo. Tem um problema técnico nessa questão, vocês já repararam? Se alguém já tentou fazê-la, deve ter percebido uma questão técnica. Dan, estão pedindo para você fazer a 5 depois de fazer a 6. Tá bom, Brenda, eu Gabriele, faço. Brigadeiro? O que é? Vocês estão comendo brigadeiro? Aqui, ó. Pronto. Tá aqui o desenho. Então vamos, 6. Depois da 6 é a 5, né? Deixa eu marcar aqui. Tá, pronto. Ele fala assim na 6, ó. A figura representa um pêndulo, sim. Alô? Opa, deixa eu começando a ficar fraca.
Um pêndulo simples que oscila num plano vertical entre os pontos X e Z, passando por um ponto Y mais baixo na sua trajetória. Então, ele sai do ponto X. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha para o ponto X e percebe que o ponto X está numa altura maior que o ponto Y. Então, o pêndulo, gente, ele vai fazer um movimento de oscilação, não vai? Então, imagina o pêndulo fazendo isso, ó. Sobe, para, desce, para aqui em cima, e aí ele fica fazendo isso. Vum, vum. Então, o pêndulo é um exemplo mais legal para você entender como a energia se transforma. Por quê? O pêndulo, ele tem uma energia mecânica, que eu vou admitir que é constante. Porque eu estou falando de um sistema conservativo. Quando ele está no ponto X, ele tem duas coisas no ponto X. Ele tem a velocidade zero, e a altura dele é a máxima. Concorda? Ah, mas professor, máxima em relação ao mínimo, né? Essa puta, máxima em relação ao mínimo é foda. É. Então você concorda comigo que no ponto X, toda a energia mecânica, toda a energia mecânica está concentrada na forma de potencial? Ela está totalmente armazenada. Porque gente, na física existem duas energias. Uma que você guarda e outra que você usa. Aprende isso. A que você guarda é a potencial. A que você usa é a cinética. Porque na física, usar energia significa andar. Não adianta você ter energia guardada, grande bosta. Para a física, energia útil é cinética. Tanto é que, como é que você calcula trabalho? Não é força vezes deslocamento? Então, vê, toda a energia aqui, ela está guardada na forma de potencial. Armazenou. Aí, o pêndulo vai descendo. À medida que ele vai descendo, ele vai transformando a potencial em cinética. Ou seja, ele vai liberando a energia, ele vai usando a energia para transformar em velocidade. Então, no ponto Y, a velocidade é que é máxima e a altura é zero. Então, a energia mecânica em Y agora virou cinética. Quem é maior, EMX ou EMY? Quem é maior? As duas são iguais. Se o sistema é conservativo, elas são iguais. Aí, ela vai passar pelo ponto Y e vai começar a subir de novo. À medida que ela vai subindo, ela vai parando. Ou seja, ela vai guardando a energia de novo. Vai perdendo o movimento e vai armazenando a energia de novo. Quando ela chega no ponto. É Z? Nem sei se é Z, né? É Z? Então, no ponto Z, eu volto a ter a mesma configuração do ponto X. Mesma configuração do ponto X. Ô, gente, já que nós estamos no inferno, vamos abraçar o capeta. Isso aqui é um sistema oscilatório que serve como modelo para você entender transformação de energia, tá bem? Ele pode cair? Pode. Isso aqui você aprende normalmente na parte de MHS. Existe um outro sistema oscilatório
que é feito a partir de uma situação parecida, que é o sistema massa-mola. É o sistema massa-mola. Eu vou lembrar com vocês o que que é um sistema massa-mola. Ó, o sistema massa-mola, ele também é um oscilador. A gente chama de oscilador, tá? Uma das formas de você construir um sistema massa-mola é fazer o seguinte: imagina que aqui você tem uma parede, tá? Aqui você tem um piso, só que esse piso, ele é sem atrito. Sem atrito. Aí, eu vou pregar aqui na parede uma mola. Eu vou fazer de conta que essa mola é ideal. Ela tem um comprimento L0. Tá vendo? Ó? Esse comprimento aqui é o comprimento onde a mola não está nem esticada e nem espremida. Ela está de boa. Tá, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pregar nessa mola um bloco e vou puxar ele. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto zero. Esse aqui eu vou chamar de ponto zero, tá? É o ponto de equilíbrio. Nesse ponto, a mola não está nem esticada, nem contraída. Tá, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um bloco e vou puxar ele até um ponto aqui. Vou fazer isso aqui, ó. E vou colocar o blocão aqui, ó. Aqui. Tudo bem? Observa que esse ponto, ele está a uma certa distância do ponto de equilíbrio. Eu vou chamar esse ponto de X, tá? Pronto. Solta. Solta o sistema. Ele vai começar a oscilar, não vai? Os dois sistemas são equivalentes. Por quê? O que que vai acontecer? Nesse sistema aqui, ó, quando o bloquinho está aqui, ó, tá vendo aqui? A mola não está extremamente esticada. Então, nesse caso, toda a energia do bloquinho está armazenada na forma de potencial. Só que aqui a potencial é elástica. Aí, quando eu solto o bloquinho, a- puxa ele e na medida em que ele vai vindo para cá, ó, ele vai transformando o potencial em cinética. Quando o bloquinho passar pelo meio aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, toda a energia dele virou cinética, que é o momento onde a mola não está esticada. A hora que ele atravessa o outro lado aqui, a mola começa a contrair. Aí a cinética começa a virar potencial. Então, ó, potencial, cinética, potencial. Aí volta. Cinética, potencial. Cinética, potencial. Cinética, potencial. Igualzinho aqui, ó. Potencial, cinética, potencial. Cinética, potencial. Cinética, potencial. Eu posso representar esses dois sistemas por um gráfico, que é o que ele pede. E aí o gráfico ele tem que ter três curvas. Uma curva que representa a energia potencial, a outra curva que representa a cinética e uma outra curva que representa a mecânica. Então vamos desenhar o gráfico aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar um pouco mais para baixo. Vocês viram como o gráfico é louco? No gráfico tem o eixo Y aqui, energia, e no eixo X você tem a posição. Aqui. Ui. E aí ele coloca os pontos, né? Aqui é o ponto Y, para cá é o ponto X. Vamos colocar, vai 1, 2, 3, 4. X e 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. E o Y. E o Z. Tá aqui. Então, vamos começar montando a curva de energia cinética. Tudo bem?
Vou montar a curva de energia cinética. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar daqui, ó, e vou descendo, ok? Subindo. Então, vê. Aqui, nesse ponto, quanto ele tem de energia cinética? Zero. 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 Porque ele está parado, né? Então, no ponto X, a energia cinética está no zero, ó. No ponto X, a energia cinética está no zero. E no ponto Z também. E no ponto Z também. Agora, no ponto Y, a energia cinética dele é a máxima. Sei lá, eu vou colocar a máxima aqui, ó. Então, zero, máxima, zero. Então, o gráfico de cinética é isso aqui, ó. Só que na curva, não dá, ele identificou as curvas por cores. Não dá para saber que cor é, porque está em preto e branco, tá? Isso aqui é o da cinética, então anota aí. Agora, como que seria o gráfico da potencial? Gente, o gráfico da potencial é o contrário. Por quê? Ó, quando a cinética é máxima, deixa eu fazer de outra cor. O gráfico da potencial. Ai, ó, da potencial. Quando a energia cinética é máxima, a potência, desculpa, a potencial é zero. Quando a cinética é zero, a potencial é máxima. Então é um gráfico assim, ó. Ó. Tudo bem? Então a curva que está apontando para baixo, assim, ó, é a energia cinética. A curva que está assim, ó, sorrindo, sorrindo, é a potencial. Agora, a mecânica, ela é constante. Ela é constante. Então, a energia mecânica é uma reta assim, ó, aqui em cima, tá? Então, a reta é a mecânica. Essa daqui é a potencial. E essa daqui, ó, é a cinética. Tá aqui. Beleza? O gráfico de energia para o sistema massa-mola é o mesmo. Tudo bem? Só mais uma coisa, gente, que agora eu lembrei isso, que tem a ver com o que eu estou falando. Não é comum aparecer no Enem, mas não existe só o Enem, muitos de vocês vão prestar outros vestibulares, então fica uma dica. Os sistemas massa-mola, eles são sistemas de oscilação, assim como os pêndulos. E existem fórmulas para calcular o bendito do período dos sistemas. Então, para o sistema de pêndulo, o período é 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio e G é a gravidade, aceleração gravitacional, tá? Então, para calcular o período dos sistemas o sistema de oscilação de pêndulo. Para o sistema massa-mola, o período é 2π raiz quadrada de M sobre K, onde M é a massa do sistema que você botou para oscilar e o K é a constante elástica da mola, tá? Então, por exemplo, no caso do período em pêndulos, quanto maior a gravidade, menor o período. Quanto maior o comprimento, maior o período. Então, existem algumas questões, principalmente os vestibulares mais conteudistas, tipo FMS, que o cara fala assim: olha, tem um pêndulo de comprimento 1 metro, cujo período é 3 segundos. O que que acontece com o período se eu dobrar o comprimento do pêndulo? Tipo, ele quer que você compare períodos de sistemas diferentes, tá? É bem comum aparecer esse tipo de questão. Só que é o tipo de questão meio chata, porque se você não souber a fórmula, não tem como resolver, tá?
Beleza? Professor, Oi. é, a amplitude do sistema massa-mola seria ali a posição X, né? Sim, é a Ok. posição X. Aqui. Ele oscila entre mais X menos X. Mais X menos X. É isso mesmo. Ok, obrigada. Aí pediram para fazer a 5. Então, assim, gente, a 6, eu não vou deixar a resposta, eu nem sei qual que é a resposta da 6. Ah, é a C. Mas a gente não tem como ver na impressão em preto e branco, tá? Ô, Dan, Pediram para questão 5. Oi, pode fazer a questão 11, por favor, depois? posso, posso. Depois a 7 também, professor. Ok. 5, 11, 7. Cinco. Na figura a seguir, tem-se um bloco A de massa 16 quilos, que está colocado numa superfície horizontal, de coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal é igual a 0,4. Ele está ligado por uma corda ideal, inextensível, de massa desprezível, que passa por uma polia ideal, está ligado a um cilindro B. Esse cilindro B tem uma massa de 0,4 quilos e ele pode ser preenchido com água, densidade 1 grama por centímetro cúbico. Qual é o volume de água, melhor, em litros, que deve ser adicionado no cilindro para que o bloco A alcance a condição da iminência de movimento? Então, tipo assim, ele colocou um bloco aqui, deixa eu desenhar aqui o plano. Aí aqui tem uma polia. Aí aqui, ó, ele amarrou tipo um baldinho assim, ó. Ele vai colocar água aqui, ó. B e aqui. Aqui tá o A. Aqui. E aí, gente, o que que vai começar a acontecer? À medida que ele vai colocando água, esse negócio vai ficando pesado. Vai chegar uma hora que ele vai escorregar. Ele quer saber quanto de água eu tenho que colocar para ele quase escorregar. Vocês entendem? Esse quase é a palavra iminência. Entenderam? Tá, mas como é que eu vou saber como ele quase... Ô, gente, não tem atrito aqui? Tem um atrito. Então, quanto mais água você coloca aqui, mais você vai exigir do atrito. Sabe quando você vai tentar tirar uma coisa do lugar, tipo um móvel, sei lá, e aí você dá um empurrãozinho, o negócio não vai. Aí o que que você faz? Você empurra mais forte, aí o negócio não vai. Se você tiver um. Vai existir um momento em que você vai empurrar e ele vai. Porque você rompeu uma barreira de atrito. Esta barreira de atrito que você precisa romper tem um nome. Ela chama atrito estático. O atrito estático é o atrito que segura o corpo no chão. Justamente que ele chama estático, porque ele segura o corpo no chão, parado. Então, o que que acontece? A hora que você começar a colocar água, esse bloco vai ganhar um peso, o cilindro, certo? E esse peso vai tentar puxar todo mundo para baixo. Quem vai tentar segurar é o atritão aqui, ó. É aqui. É ele. Tá.
O que que precisa acontecer com esses dois valores para o sistema estar na iminência de deslizar? Eles têm que ser iguais. Acabou. Eles têm que ser iguais. Se o peso desse cara for igual, tá quase, tá entendendo? Então vai. O peso do B igual ao FAT do A. Professor, você não vai se preocupar com a tração? Não, gente. A tração, ela é uma força interna. Ela não vai provocar aceleração do sistema. Tudo bem? Então fica MB vezes G igual a mi MA vezes G. Presta atenção aqui, ó, gente. Peso do B é a massa vezes gravidade. O que que eu vou fazer? Eu já vou calcular a massa de todo mundo aqui, porque o, o próprio recipiente já tem uma massa, tá? Então vamos descobrir primeiro a massa total. Mi vezes a normal, ó, atrito. Mi vezes a normal, tá bom? Então fica MB, dá para cortar a gravidade, né? MB igual. Deixa eu ver aqui. A massa do bloquinho A vale 16. E o coeficiente de atrito vale 0,4. Então é 16 vezes 0,4. Ô, gente, mas pera um pouquinho. Quem é MB? MB é a massa do balde mais a massa de água que você colocou lá dentro. E isso tem que ser igual a 16 vezes 0,4, que dá 6,4. Ali, ó. A massa do balde, se não me engano, é 0,4 quilogramas. Então fica 0,4 mais M água igual a 6,4. M água igual a 6 quilos. 6 quilos são 6 litros, né? Tá? 6 quilos são 6 litros, como a densidade da água é 1. Então isso aqui equivale a 6 litros. Tá bom? Agora 11. 11. E depois é a 7, né? E 11. Em uma superfície plana, sem atrito, um bloco A de massa 2 quilogramas, com velocidade 3 metros por segundo, colide com um bloco B idêntico ao A, inicialmente em repouso. O bloco B sai, após a colisão, com velocidade 2 metros por segundo, na mesma direção e sentido que o bloco A, possuía originalmente. Ah, tá. Qual a razão entre a energia cinética final e inicial do bloco A? Então, peraí, vamos desenhar isso aqui. Eu tenho um bloquinho A de massa 2 quilogramas e ele está vindo e dá uma pancada. Ele está vindo com uma velocidade VA de 3 metros por segundo. E o bloquinho B está parado. Bom, pelo enunciado, eu já imagino que a gente vai precisar usar
estudo de colisões, né? E dentro do estudo de colisões, tem um dos princípios que a gente usa muito em exercícios é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, só para lembrar, né, como que funciona essa dinâmica. Você tem um sistema formado por duas partículas, A e B. A e B. Eu vou considerar as duas partículas como se elas fossem um sistema só. Então, a partícula A, ela tem uma quantidade de movimento e a partícula B tem uma quantidade de movimento. Aí o que vai acontecer? Essas duas partículas vão sofrer uma colisão. E, obviamente, nessa colisão, essas partículas vão mudar de velocidade. O A, o B, vai depender do tipo de colisão, enfim. De tal maneira que isso aqui eu vou chamar de situação antes da colisão. Depois da colisão, segundo ele fala, a partícula B sai andando na mesma direção que a partícula A tinha antes de bater nele. Então, tipo assim, a partícula B está parada aqui, a A vem e faz isso, ó. E ela vai embora. E ele fala, perdi. Ele fala que a velocidade do B, depois da colisão, vale 2. E, obviamente, eu tenho QA aqui, né? QA aqui. Tudo bem? Ele fala que os dois corpos têm massas idênticas, né? Deixa eu ver. O corpo A tem massa 2 quilos, colide com o corpo B idêntico ao A. Esse idêntico ao A está servindo para a gente pensar assim, eles têm a mesma massa. Tá? Ô, gente, o A e o B, depois da colisão, tem uma quantidade de movimento. Eu vou dizer que o A tem uma quantidade de movimento Q', e o B também. Ok? O que que o princípio da quantidade, da conservação da quantidade de movimento diz? Que se eu pegar a quantidade de movimento dos dois juntos, antes, ela tem que ser igual a depois. Ou seja, o que que o princípio diz? Que numa colisão, os corpos podem trocar quantidades de movimento, mas a soma das quantidades de movimento tem que ser a mesma. Detalhe, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então vamos lá. Antes da colisão, o A tem uma quantidade de movimento e o B não tem. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou escrever assim, ó. Quantidade de movimento de A igual a massa vezes a velocidade dele. A massa dele é 2 e a velocidade é 3. Espera aí. Então a quantidade de movimento do A é igual a 6 quilogramas vezes metro por segundo. Ô, gente, olha a unidade da quantidade de movimento. Quilograma vezes metro por segundo. Tá. O B não tem quantidade de movimento antes da colisão. E está parado? Então a quantidade de movimento do B é 0. Ô, gente, você tem um corpo com quantidade de movimento 3. 3 não, 6. Tem um outro corpo com quantidade de movimento 0. Se eu somar as duas quantidades de movimento, eu tenho a quantidade de movimento antes, que vale 6. Bom, se isso é verdade, quer dizer que na hora que eu somar essas duas quantidades aqui, adivinha quanto tem que dar o resultado? 6. Por quê? Porque pelo princípio
da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois. Tudo bem? Agora, vamos parar um pouquinho aqui que eu preciso fazer uma reflexão. Por que que eu estou fazendo tudo isso? Vamos voltar na pergunta? O cara fala assim, olha a pergunta do sujeito. Qual a razão entre a energia cinética final e inicial do bloco A? Gente, o bloco A, ele tinha uma velocidade. Na hora que ele bateu no bloco B, provavelmente ele mudou a velocidade. Então vai mudar a energia cinética. Ele quer a relação. Então, eu estou fazendo tudo isso, no final das contas, para quê? Descobrir a velocidade desse cara aqui, ó. Na hora que ele bateu, esse cara aqui, ó, ele deve ter continuado andando. Sabe quando um carro bate no outro, mas a batida é tão forte que o outro carro aqui de trás ainda continua andando? É meio que isso aí, ó. Provavelmente foi isso que aconteceu. E aí eu estou fazendo essa conta da conservação da quantidade de movimento justamente para poder calcular essa velocidade do cara depois da colisão, tá? Então, ó, vem cá. Vamos fazer aqui. A quantidade de movimento antes eu sei que vale 6. 6 igual a quantidade de movimento depois é Q linha A mais Q linha B. Então vai. 6 igual a Q linha A é a quantidade de movimento do A depois da colisão. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa do corpo vale 2. Então fica 2V' A mais. O B, ele saiu com que velocidade? Com 2. Como ele tem uma massa igual à do A, ele fala que o corpo A e o corpo B são idênticos. Então a quantidade de movimento do B é a massa dele vezes a velocidade com qual ele saiu. 2 vezes 2. Então, aqui dá 4, fica 2V' A igual a 2. Ó, gente, 2 vezes 2 aqui, 4. Passa para cá, fica 6 menos 4, né? Dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, a velocidade do corpo A é 1. 1 metro por segundo. Tudo bem? Agora eu vou fazer a conta. Ó, de novo. Qual a razão entre energia cinética final e inicial? Qual a razão entre energia cinética final e energia cinética inicial? Gente, energia cinética final do corpo, m vezes v final ao quadrado sobre 2, sobre m, v inicial ao quadrado sobre 2. Eu vou cortar as massas, porque você está comparando a energia cinética do mesmo corpo, né? Você só está comparando o instante inicial e final. Então você corta tudo isso aqui, ó. Fica. A velocidade final dele era 1 elevado ao quadrado sobre. A velocidade inicial dele, tipo, antes dele bater, era 3 aqui, ó. Era 3. Então, só que tá ao quadrado aqui, né? Então dá 9. Dá 1 nono. Alternativa B. Tá bom? Ô, Dan, Oi. nesse caso, a soma das velocidades antes com a soma depois dá igual, só porque a massa é igual? Se a massa fosse diferente, Ia mudar. O corpo mais pesado tende a sair mais lento, tá? Quando a massa é igual, ok. obrigado. Qualquer outro era o 7, né? 7. Ô, professor, Oi.
Esse exercício que a gente fez agora da conservação nas colisões, é basicamente a mesma ideia do pêndulo de Newton, não? Quando você solta, tipo, duas bolinhas, duas bolinhas. Exatamente. O pêndulo de Newton. Porque se você solta duas bolinhas, você está com uma quantidade de movimento 2 MV, supondo. Bate 2 MV, tem que sair 2 MV. Exatamente. É isso mesmo. Fala. O que você pergunta? Cuidado, cuidado. A energia não se conserva necessariamente. O que se conserva é a quantidade de movimento. Então, por exemplo, pode ser que nesse cálculo tenha dado certo, porque aí, nesse caso, a energia se conservou. Mas, deu errado, então. Porque não é normal acontecer isso. Não é normal. A energia não se conserva. Existem colisões, que são aquelas colisões que a gente chama de perfeitamente elásticas, que a quantidade de movimento se conserva e a energia também. Então, tipo, até foi bom você ter falado sobre isso, porque vai aí uma dica, tá, pessoal? Se você estiver trabalhando com problema de colisões, ó, vamos supor que você tá, por exemplo, aqui claramente é um problema de colisão. O que que toda colisão tem? Quantidade de movimento se conserva. Quantidade de movimento se conserva. Que é o tal do que antes igual a que depois. Agora, existem colisões ideais e reais. As colisões ideais, elas são chamadas, né, dentro do contexto, de colisões perfeitamente elásticas. Então você só vai pensar em conservação de energia aqui. Então, o que que essa colisão tem de especial? Além da conservação de quantidade de movimento, você tem a conservação de energia. Tá? Beleza? Aí as reais não. Barulho, calor. Por exemplo, tem colisões. Você já viu aquelas colisões, às vezes, de acidente de carro feio que causa explosão? Colisão gera calor. Calor, né? Ô, Dan, Oi, nesse caso das perfeitamente elásticas, tem um coeficiente, não tem? de restituição. Tem. Acho que é um perfeitamente elástico ou não? Não tô É, bem perdido. é assim. O coeficiente de restituição, ele funciona assim, ó. Vamos imaginar uma colisão meio padrãozão, vai. AB, ó. O A tá vindo para cá com uma velocidade, VA. O B tá vindo para cá com uma velocidade, VB. Só que é a situação antes da colisão, tá? Antes da colisão. Aí bateram, pá! Foi cada um para um lado, voltou. Então o B tava vindo para cá. Dani, a Verônica não tá. Hã? Voltou. Às vezes ela dá essa. Aí, vamos supor, o A e o B colidiram de tal maneira que o A vai voltar com uma velocidade V' A e o B vai voltar com uma velocidade V' B. Tá? Matematicamente, né, para você trabalhar com essas colisões perfeitamente elásticas ou parcialmente elásticas, né, você vai ter uma medida matemática chamada coeficiente de restituição. Ó, eu vou ser muito claro para você. Se você lê isso aqui na prova, não toque na questão. Não toca, abandona ela. Porque ela vai ser uma questão do caralho. Então, uma Do, página de conta. é, só.
Rasga essa questão, põe fogo na folha, manda o examinador ir tomar no cu, sei lá. Mas some com isso, não mexe com isso, tá? Isso aqui normalmente cai em vestibular de segunda fase. Mas vamos continuar falando porque, né? O coeficiente de restituição, ele é uma relação entre velocidades relativas. Então é assim, ó. Vocês lembram lá no começo do ano na cinemática que a gente calcula a velocidade relativa entre corpos? Quando os corpos estão no mesmo sentido, quando os corpos estão em sentidos opostos. Lembra disso? Muito bem. O coeficiente de restituição normalmente é representado pela letra E. E o que que é o E? Ele é o módulo da velocidade relativa de afastamento dividido pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. E aí o que que acontece? Você tem uma velocidade relativa antes e uma velocidade relativa depois. Tudo bem? Quando a colisão é ideal, os corpos batem e voltam e não tem perda de energia. Qual é o resultado de não haver perda de energia? A velocidade relativa antes fica igual à velocidade relativa depois. Toda vez que a colisão é perfeita, no sentido de não dissipar energia, essa conta dá 1. Tenta imaginar uma situação hipotética. Eu pego uma bolinha de tênis e jogo na parede. Ela bate na parede com 10 metros por segundo e volta com 10. A velocidade relativa entre a bolinha e a parede não ia ser a mesma? Isso é uma colisão perfeitamente elástica. Tá? Então, quando o coeficiente de restituição vale 1, você tem a colisão perfeitamente elástica. Quando tem perda de energia, por exemplo, que aí é uma situação real, eu jogo a bolinha na parede com 10 metros por segundo, ela volta com 8. Isso é mais. Como é que eu posso dizer? Isso é mais palpável, né? Você jogar com 10, voltar com 10, ideal. Se você jogar com 10, voltar com 8, 8 sobre 10, 8 sobre 10 dá 0,8. Entenderam? Então, o coeficiente de restituição, ele vai te dizer o quão distante do ideal está uma colisão. Então, quando a colisão é real, a gente chama ela de parcialmente elástica. Elástica. O coeficiente de restituição, ele está entre 0 e 1. 0 e 1. E tem aqui dentro também, viu, pessoal, uma outra situação que talvez seja a situação mais comum de aparecer, que é uma situação em que, por exemplo, imagina um corpo aqui, ó, aí vem outro aqui, ó, e faz assim, bate, e os dois grudam e vão embora juntos. Quando um corpo gruda no outro e vai embora junto, a gente chama essa colisão de inelástica. Só que nesse caso, pessoal, qual é a curiosidade? Como um corpo vai grudar no outro e os dois vão passar a se deslocar juntos, a velocidade relativa de afastamento é 0, porque um está grudado no outro. Então, quando a colisão é inelástica, esse coeficiente de restituição vale 0. Tá? Tá? Então, assim, gente, falando sério, pelo amor de Deus, se aparecer alguma questão com coeficiente, pula. Ela vai ter TRI difícil, tá? A questão vai ser bem grande, deixa ela para o final. Ou, né, às vezes a questão até fala do coeficiente, mas é uma questão conceitual. Aí é uma outra situação. Tá? Agora eu vou fazer a 7, então, que tinham pedido para mim. Vou achar ela aqui. Dan, Oi, depois da 7, você pode fazer a 9? posso? Ô, Dan, só Oi, antes,
antes de você começar a fazer a set, no Pode exemplo falar. ali do coeficiente, o exemplo que você deu da bola de tênis na parede, Aham. é, eu sei que não tem como dar mais que um, mas ali a velocidade de aproximação não seria. Eu pensei que tinha dado. A de aproximação é um Você e a de quer calcular. afastamento é 8? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Você quer calcular o coeficiente de restituição para o exercício, é isso? Isso. Ah, tá. Então vamos tentar calcular, peraí. Vamos calcular. O coeficiente de restituição, né? É o módulo do afastamento sobre aproximação. Então vamos lá. É, afastamento é depois, não é? É depois. Ô, gente, qual a velocidade do B depois da colisão? 2. Qual a velocidade do A depois da colisão? 1. Era 1, né, que a gente calculou? É. Qual a velocidade relativa entre eles aqui? 1. Eles não estão no mesmo sentido? Como é que eu calculo velocidade relativa de dois corpos que estão no mesmo sentido? Subtrai. Então, a velocidade relativa de afastamento vale 1. Ó, ela vale 2 menos 1. Em módulo, tá? Se bem que ali é positivo. Agora, vem no antes. Vem no antes. Qual a velocidade relativa de aproximação? Antes de haver a colisão, o corpo B estava parado e o A vinha no cacete aqui. Então a velocidade relativa entre eles é 3. Então, se eu fizer afastamento sobre aproximação, nesse caso, nosso coeficiente de restituição deu 1/3. Então, de quebra, a gente acabou de descobrir que a colisão é parcialmente elástica. É parcialmente elástica. Você entendeu, Ed? Agora entendi. Obrigado. Obrigado. Você estava fazendo ao contrário? Tava, me Ah, confundi na velocidade relativa, no sentido tá. oposto. Sentido... Ah, eu imaginei. Pela tua pergunta, eu falei, eu acho que ele inverteu a conta. Eu acho que ele inverteu a conta. Gente, agora é a questão 7. Puta que pariu, empuxo, né? Oh, ainda bem que vocês perguntaram essa questão, cara. Eu tô com um pressentimento que vai cair empuxo esse ano. Normalmente cai Steven, né? A gente costuma cair Steven. Ele fala assim na questão 7. Uma esfera oca de ferro de peso 7,8 newtons é colocada na água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de intensidade 3 newtons. Então eu tenho o reservatório, lá no fundo do reservatório eu tenho uma bolinha. Só que assim, gente, essa bolinha, ela é oca. Então, tipo assim, ela tem uma casca de ferro e lá dentro ela é oca, tá bom? E aí ele está totalmente submersa. Bom, se ela está totalmente submersa, né, a primeira coisa que a gente já começa a considerar é que nessa, nessa configuração, essa bolinha está sob ação de quantas forças? Do jeito que está aqui, ó. Eu tenho o peso, que vale 7,8 newtons, né? Eu tenho o empuxo, que é a força que o líquido faz no corpo, né? É uma força de sustentação sempre para cima. Só que além dessa força, gente, eu tenho a normal. Eu tenho a normal, porque ó, a bolinha não está no fundo do recipiente, então ela está de alguma maneira comprimindo o recipiente. Então ela empurra o recipiente e o recipiente devolve a força chamada normal. Tá bom até aqui? Uma pergunta que não tem a ver com exercício. Quanto vale a normal? Cuidado, hein?
Quanto vale a normal? Se a bolinha está em repouso, aqui no fundo do recipiente, significa que a 4,8 bolinha... newtons? 4,8, exatamente. Se ela está em repouso aqui, pessoal, ela tem que ter uma força resultante igual a zero. Tá. Se ela tem que ter uma força resultante igual a zero, o peso tem que ser igual ao empuxo mais a normal. Peso tem que ser igual ao empuxo mais a normal. Tá bom? Beleza. Então, isso é, tipo, é a situação configurada do problema. Aí, ele continua dizendo assim: desprezando o peso do ar que está dentro da bolinha, considerando gravidade 10 e as massas específicas do ferro, da água e do ferro, ele deu as duas, qual é o volume da parte oca da esfera? Qual é o volume da parte oca da esfera? É isso que ele quer, o volume daqui de dentro. Tá bom. Gente, de fato, essa esfera ela tem um volume. Só que o volume da esfera, ele é formado pelo volume da parte oca mais o volume da casca. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa questão é que o volume da esfera, ele é o volume da parte oca mais o volume da casca. Isso não é uma percepção fácil de você ter, pessoal, porque normalmente quando a gente vai fazer problema de física, a gente sempre faz problema com corpo maciço, né? A gente nunca pega um corpo oco. Então aqui, eu considero aqui já o primeiro obstáculo da questão. É o aluno ter essa percepção de que você tem que enxergar que o volume da esfera é formado por essas duas partes. Tá. Agora, a boa notícia é que ele deu para a gente o valor do empuxo. E por que que essa notícia é boa? Porque o empuxo, gente, que o líquido exerce na bolinha, eu sei calcular matematicamente. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume imerso do corpo vezes a gravidade. Cuidado para quem gosta de ficar falando frasezinha para decorar coisa. Ah, o impulso é dVg. Cuidado. Por quê? Esse V não é qualquer V. É o volume que está dentro do líquido. Não esquece disso. Tá? Nesse caso, você concorda que o volume que está dentro do líquido é a esfera inteira? Porque ele fala que a esfera está totalmente submersa. Está totalmente submersa. Então, o que que eu vou fazer? O empuxo é densidade do líquido vezes o volume da parte oca mais o volume da esfera, mais o volume da parte da casca, vezes a gravidade. Aqui, ó. Aí, olha só. Eu tenho o empuxo. Isso que vale 3. Eu tenho a densidade da água. Eu tenho a gravidade. Eu quero descobrir o volume da parte oca. A única coisa que está faltando para completar minha conta é o volume da casca. Perceberam isso? Eu repetindo, ó, eu tenho o empuxo, eu tenho a densidade da água, eu tenho a gravidade e eu quero o volume da parte oca. Então isso aqui é a minha incógnita. Eu quero isso. Eu preciso disso. Como que eu vou descobrir o volume da casca, gente? Diz que a casca é feita de ferro. Diz que a casca é feita de ferro. E ele deu a densidade do ferro. Então, ó, olha que beleza. Eu vou parar essa conta, deixa ela guardada, vai ali do lado e calcula o volume da casca. A densidade do ferro eu sei. Ô, gente, qual é a massa da bolinha?
Morreram. Qual que é a massa da bolinha? 780 gramas. 780 gramas, não é? 780 gramas. Peso é igual a massa vezes gravidade. Ó. Como ele deu o peso da bolinha, que vale 7,8 newtons, significa que essa bolinha pesa 780 gramas, né? A massa dela, perdão. Então, ó, massa sobre volume igual a densidade. Eu vou calcular o volume da casca, 7,8, 10 a menos um sobre 7,8, 10 a terceira. Então, o volume da casca dá 10 a menos 4 metros cúbicos. O volume da casca é 10 a menos 4 metros cúbicos. Aí. Eu vou deixar assim, tá? Eu vou deixar desse jeito. Por quê? Agora eu vou pegar o volume da casca e jogar aqui, ó. Tá? Vamos lá. Ó. Agora eu vou abrir essa conta aqui, ó, gurizada. Agora eu vou abrir essa conta. Empuxo igual a densidade vezes V oca mais V casca vezes G. Empuxo diz que vale 3. 3 igual. Densidade do líquido vezes V oca mais 10 a menos 4 vezes 10. Vê lá. Empuxo igual a densidade vezes V oca mais V casca vezes 10. Ó, tá vendo que tem um 10 a terceira aqui vezes 10? Isso aqui dá 10 a quarta. Então fica assim, ó. 3 igual a 10 a quarta V oca mais 10 a quarta vezes 10 a quarta, é isso? 10 a menos 4 vai dar 1. Vai dar 1. Por que que vai dar 1, ó? 10 a primeira. Deixa eu ficar desse lado, porque senão vocês não conseguem enxergar a conta inteira. Tá vendo esse 1 aqui, ó? Da onde eu tirei ele? Tá vendo que aqui tem um 10 a terceira vezes 10 a primeira? Isso dá 10 a quarta. 10 a quarta vezes 10 a menos 4 dá 10 elevado a zero, que é 1. Então esse 1 aqui. Agora eu jogo esse 1 para cá. Vai dar 2 sobre 10 a quarta igual a V oca. Então o volume da parte oca vale 2 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Só que eu quero passar isso para ml. Se eu quero passar para ml, eu multiplico por 10 a sexta. Então, V oco vai dar 2 vezes 10 ao quadrado, vai dar 200. Tá? Na verdade, aqui, ó, só um comentário, porque eu não sei se todo mundo entende isso que eu estou fazendo. Quando eu multiplico por 10 elevado à sexta, eu estou passando de metro cúbico para centímetro cúbico. Só que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá, pessoal? Por isso que eu já coloquei em ml logo, tá? Agora o de estática. Da gangorrinha, né? Puta, esse da gangorrinha é bom também, hein? É, da gangorrinha é foda. Esse aqui é bem foda. Esse aqui é bem foda. Estática.
Deixa eu desenhar aqui a bagaça. Isso aqui. Aí ele colocou umas distâncias aqui. Aqui ele colocou 20. Aqui ele colocou um X, que provavelmente é o que ele quer descobrir, né? Aqui. E aqui ele colocou um oitinho. Legal. E esse aqui ainda não é o mais foda da série, tá? Porque esse aqui, a barra tem peso desprezível. Tipo, se a barra tivesse peso, ia ter uma outra força aqui. Nossa, ia ser foda. Bom, mas vamos lá. Uma balança de massa desprezível, então ela não tem peso, recebe a aplicação de 3 forças. Estão aqui as forças, ó. Tem uma força aqui meio na diagonal, que eu chamei de F, 40 newtons. Tem uma outra força aplicada meio que, não sei se no meio da placa, ali da gangorra, para baixo, e tem uma outra força para cima. Aí ele fala assim: a distância assinalada em metros que garante o equilíbrio é quanto? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui, o que que ele quer dizer com garante o equilíbrio? Equilíbrio, como assim equilíbrio? O que que é garantir o equilíbrio dentro desse contexto? Porque a palavra equilíbrio a gente usa em vários momentos, na física, na química, e tal. Quando eu estou trabalhando com um corpo extenso, extenso, estar em equilíbrio significa que esse corpo não está nem andando e nem girando. Nesse caso, fica claro que o corpo não está andando. É uma gangorra. Então, quando ele fala que o corpo está em equilíbrio, significa que ele está em equilíbrio rotacional. E, gente, quando a gente fala em equilíbrio rotacional, a gente está falando de uma grandeza chamada torque. Torque. Então, dentro da estática, né? Isso aqui é uma questão de estática do corpo extenso. Quando eu vou garantir que um equilíbrio aconteça, eu tenho que garantir que essa placa, que essa gangorra não gire. Então, eu tenho que começar a fazer o seguinte: eu tenho que olhar força por força e ver, identificar primeiro que tipo de torque essa força vai provocar na gangorra. Então, veja, por exemplo, se você olhar para essa força aqui, ó, desculpa, que está aplicada no ponto da extrema esquerda da gangorra, essa força, ela faz com que a gangorra desenvolva um movimento subindo assim, não é? Ó? E lembrando que essa gangorra, ela está apoiada num eixo aqui, ó, num sistema. Isso aqui a gente chama de polo rotacional. Então eu vou dizer o seguinte, ó, essa força aqui, ela é capaz de fazer a gangorra girar no sentido horário. Então eu vou dizer que essa força, ela gera um torque horário. Para simplificar sua vida, quando você ler o termo torque, entenda giro, tá? Para não ficar muito viajando. Então ela vai fazer a barra girar num sentido. Tudo bem. Essa daqui já é outra parada. Como ela está para baixo,
ela tende a fazer a gangorra descer, não é? Então ela vai gerar um torque anti-horário. É claro que eu estou escrevendo isso, gente, porque a gente está fazendo uma revisão. Mas lá na hora da prova, você vai lendo e fala, horário, anti-horário, horário, anti-horário. Agora, olha para essa força aqui, ó. Essa força ela está sendo aplicada um pouco para o lado, né? E um pouco para cima, né? Então, essa força, ela tende a fazer essa parte subir, não é? Subir, subir. Se essa barra subir, isso é horário ou anti-horário? Anti. Então, essa força, ela também gera torque anti. Adivinha o que eu vou fazer agora? Se eu quero que a barra esteja em equilíbrio, eu preciso garantir que todos os torques anti-horários sejam iguais ao torque horário. Tudo bem? Problema número 2. Como é que eu calculo o torque de uma força? A força está provocando ou tende a fazer a barra girar. Então ela vai gerar um torque. Como é que eu calculo o torque de uma força? O torque de uma força é o produto da força vezes uma distância L. Essa distância L a gente chama de braço da força. Braço da força. E o que é o bendito do braço da força? É a distância da força até o polo de rotação. Distância da linha de ação da força até o polo. Da ação. Tá aqui. Então, tem duas coisas aqui importantes nessa questão. Primeiro, essa análise de você identificar os torques. Segundo, lembrar calcular torque. Agora eu vou fazer a conta, tá bom? Agora, muita calma nessa hora, porque tem uma coisa meio delicada aqui. Vamos lá. Quais são os torques que eu vou igualar? Bom, o torque anti-horário com o anti-horário, certo? Então vamos lá. Primeiro, gente, vamos calcular o torque dessa força aqui, ó. Torque. Pela própria definição de torque aqui, ó, é força vezes a distância até o braço. Observa que essa força ela foi aplicada a uma distância x do ponto de rotação da gangorra. Então, o torque dessa força é 40x. Tudo bem? Agora, vamos calcular o torque daquela outra força aqui, ó. Quanto vale o torque dessa força, gente? Força vezes a distância até o polo rotacional. 20 vezes 20. 400. Tá bom. Até aqui tudo bem? Agora vem a parte mais foda. Incrivelmente. Vou calcular o torque dessa forcite aqui. Problema. Essa força está de lado, não tá? Se essa força está de lado, ela tem duas componentes. Uma Fx e uma Fy.
Ai, professor, mas você não pode calcular o torque só da F? Não, por um probleminha técnico. Ô, gente, essa força, você concorda que essa força ela está ao mesmo tempo puxando a gangorra para o lado e para cima? Essa componente aqui não faz a gangorra girar. Tenta imaginar uma pessoa puxando a gangorra para cá. Você acha que isso aqui vai fazer a gangorra girar, gente? Não. Então, o Fx, ele não causa torque. Bom, professor, então como é que eu vou fazer para calcular o torque dessa força? Você vai calcular o torque do Fy e não do F. Você vai calcular o torque só dessa componente. Apenas Fy realiza torque. Percebeu como a questão é foda? Então, não é toda a força que faz torque. Às vezes, uma força não faz torque, às vezes, uma componente não faz torque. Tá? Então, vamos lá. Se eu quero calcular o torque do Fy, então o torque do Fy é o Fy vezes a distância. Ô, gente, me diz de cabeça, quanto vale o Fy? O Fy vale 20. Por que que o Fy vale 20? O Fy é o F seno de 30. É o F seno de 30. Então fica 20 vezes. Tudo isso tem que ser feito rápido, né? Tipo, você não vai ficar escrevendo F, seno, nananã. Tá? Então aqui seria F. Eu falei para não escrever, eu estou escrevendo. Vezes L. 20. Quanto vale a distância dessa força até o polo rotacional? 8. Então o torque dessa força, gente, é F seno 30 vezes 8. F seno 30 vezes 8. 20 vezes 8. Que dá 160. Calculamos os 3 torques. Agora vamos igualar todo mundo. Quem eu igualo com quem? Bom, vamos lá. Os dois torques anti-horários têm que se igualar ao torque horário. Então fica torques anti-horários 160 mais esse torque aqui, ó, que vale 40x igual a o torque do outro lado. Acho que é 400. Lembrei. Aqui. Tá? Passa o 160 para lá, né? Vai ficar 40x igual a 240, né? Então o x vai dar 6 metros. Metros, né? 6 metros. Tá? Foda, né? Isso é bem foda. Ô, Dan, Eu, duas perguntas. pode falar. Primeira, o torque tem alguma unidade de medida específica ou não? Newton vezes metro. Ó, Ah, Newton vezes metro. então beleza. Ó, E a segunda, assim, pelo menos para mim, quando eu pego questões que tem essa parte de decomposição, que eu tenho que decompor a força, normalmente eu pulo porque demora muito. Tem Ah, alguma é? outra forma de eu acelerar isso ou é pular mesmo? Não, é pular. Bom, se a gente for usar o conselho do Danilo hoje, a gente pulava quase a aula inteira, né? Porque, na verdade, assim, gente, vamos falar real, né? Você não vai, é impossível você ter uma prova inteira assim. Você vai ter no máximo 2 ou 3 desse nível. Então, óbvio, a gente está fazendo todos desse nível de todos os assuntos, mas são uns 2 ou 3.
Você não vai ter uma questão de torque. Gente, pelo amor de Deus. Eu perguntei assim, vamos supor, eu sou meio cagado. É perigoso a questão número um minha de natureza vir essa questão. Fudeu. Se eu gastar 10 minutos nessa porcaria agora na primeira, eu desanimo. Já dá vontade de Bom, esperar as se 2 horas e sair da prova, tá, cara? Desculpa, for a hoje primeira, esse que ano não é bom, minha né, vez. cara? Se for a primeira, que bom, porque você já olha e pula. Mas é isso daí, gente, ó. De física, né? Questões envolvendo colisões, questões envolvendo decomposição de vetores, questões envolvendo sistemas com muito bloquinho, pula. Vai embora. Pula. Tá? Tudo bem? Vamos tomar um café? Tomar um cafezinho, né? Pelo amor de Deus. Puta, até deu uma estourada no horário aqui. Dan, E questões assim são consideradas difíceis no Enem para essa questão do TRI ou não? não. São as mais fáceis. Então tem que fazer, Enganei porque o bobo na casca do ovo. Acabamos de falar aqui, mano. Você não viu? Eu acabei de falar, pula isso, eu velho. ouvi. Essas questões são bem difíceis, tá? É por isso que eu falei, pula mesmo.